boa tarde, são 12 horas e 14 minutos e nós estamos iniciando a edição de quarta-feira ao vivo para toda Manaus e para vários municípios do interior do estado do programa Exija Seus Direitos, já no ar há 17 anos para fazer valer o seu direito de cidadão, de consumidor e de consumidora. Eu estou assim um pouco afoito porque acabei de chegar aqui devido ao trânsito na cidade de Manaus, cheguei em cima da hora para que juntos a gente possa compartilhar as ações do programa Exija Seus Direitos na edição dessa quarta-feira. Queria pedir desculpas pela ausência do programa de ontem. Amanhã também não farei o programa. Amanhã pela manhã nós vamos atravessar para o Careiro e nós temos audiência pública da Comissão Parlamentar de Inquérito amanhã no Careiro Castanho. Nós vamos centralizar amanhã as ações no Careiro Castanho, do Careiro da Várzea e também no município de Altazes. Então será uma grande audiência pública, vamos passar praticamente o dia inteiro de amanhã no Careiro Castanho, ouvindo a reclamação dos moradores do Careiro, ouvindo o prefeito, a Câmara Municipal, ouvindo os vereadores, ouvindo os comerciantes, representantes de agências bancárias, o juiz se estiver na comarca, defensor público, promotor, enfim, principalmente também as comunidades, que nas comunidades é que estão os problemas mais vergonhosos que envolvem a telefonia fixa, a telefonia móvel e também a questão da internet. Vocês têm acompanhado no nosso programa o trabalho da CPI, a dedicação de todos os integrantes da CPI. Eu estou muito alegre, muito satisfeito em poder ser o presidente dessa comissão parlamentar de inquérito, que tem por objetivo identificar esses problemas que envolvem a telefonia fixa, móvel e internet. E eu estou percebendo no dia a dia a dedicação dos integrantes, do deputado Marcelo Ramos, do deputado Adjunto Afonso, do deputado Orlando Cidade, do deputado Sidney Leite, enfim, todos nós estamos realmente empenhados em tirar da sociedade o seu grau de insatisfação, os seus relatos, a sua noção a respeito dos serviços que são ofertados por estas empresas. E nós temos percorrido já alguns municípios, como foi o caso de Novairão, de Iranduba e também de Manacapuru. Amanhã nós estaremos atendendo o Careiro da Várzea, Careiro Castanho e também Altazes. E na sexta-feira pela manhã nós estaremos também nos deslocando ao município de Presidente Figueiredo. Então na sexta-feira também não vou apresentar o programa, o Oliver Castro vai continuar aqui com o seu profissionalismo, apresentando o programa. Eu quero ver se eu entro pelo menos por telefone, para dar aos telespectadores do Exija Seus Direitos informações a respeito das nossas ações. Na próxima semana, dia 26, nós vamos a Coari, Tefé, Carauari, Eirunepé e Tabatinga. Nós vamos percorrer esses municípios de quinta a sábado, para vocês verem a velocidade que nós estamos tentando empreender na Comissão Parlamentar de Inquérito. É um esforço muito grande, que a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, que os deputados que integram esta CPI estão empreendendo em favor dos consumidores. Eu acho que os consumidores não aguentam mais essas quedas. Todo o tempo uma queda, você não consegue falar 1 minuto, 2 no telefone sem que caia a ligação. Tá igual a energia elétrica na capital e no interior do estado, vive caindo. Aí são sumiços dos créditos que nós colocamos no telefone, as cobranças absurdas e abusivas, falta de orelhões nas comunidades. Vocês não sabem o que isso tem causado de transtornos, de prejuízos e de problemas a quem mora nas comunidades rurais do estado do Amazonas. E nós temos muitas pessoas que vivem em comunidades rurais e não têm acesso à telefonia. Então é um problema muito sério. Os municípios da região metropolitana, por estarem próximos da cidade de Manaus, que deveria ter um sinal melhor nessa região, também sofrem com a carência de uma qualidade e uma eficiência melhor no serviço. Então vejam, nós pretendemos visitar entre 20 e 23 municípios, praticamente 1/3 dos municípios do estado do Amazonas, para que a gente tenha um raio-x muito próximo da realidade a respeito da qualidade ou da ineficiência dos serviços de telefonia fixa, móvel e também de internet. Essas audiências públicas, para que você possa entender a importância delas,
elas vão servir como base para os relatórios da CPI. Por isso que é importante ouvir os representantes do município, as comunidades, o Centro de Diretores Lojistas, Clube de Diretores Lojistas, comerciantes, agências bancárias, para que a gente tenha um relatório realmente próximo daquilo que nós entendemos como a alta precariedade dos serviços de telefonia fixa, móvel e internet no estado do Amazonas. Então, eu queria já justificar a minha ausência amanhã e sexta-feira por conta dos trabalhos da Assembleia, por conta da CPI da telefonia fixa, móvel e internet. São 12 horas mais 20 minutos. Hoje no nosso programa nós vamos mostrar algo que começa a crescer na cidade de Manaus, mas que ainda tem trazido alguns transtornos, que é a questão da importância da faixa de pedestres. Vocês vão ver hoje uma reportagem especial no nosso programa a respeito da importância da faixa. No dia 4 de setembro, uma menina de 1 ano e 6 meses morreu após ser atropelada juntamente com a mãe no momento em que atravessavam a Alameda Cosme Ferreira. O acidente aconteceu em uma faixa de pedestres próxima à maternidade Ana Braga. Mais um consumidor procura nosso programa porque não aguenta mais ser enrolado por causa de uma televisão que está na assistência técnica e ninguém resolve o problema. Já tem a faixa de uns 45 dias, pelo prazo que eles me passaram, já os 15 dias que já tinham ficado na assistência à televisão, juntando com os 30 dias que eles me deram para entregar, até agora não nada resolvido. E ainda, depois de eleito pela comunidade do bairro do Coroado, depois de 7 meses, finalmente, o presidente toma posse para comandar o Conselho de Desenvolvimento Comunitário do nosso querido bairro do Coroado. A edição dessa quarta-feira do programa Exija Seus Direitos está começando agora com o nosso quadro Procuras. Hoje viria o nosso programa, mas teve problemas de trânsito igual eu tive. Felizmente eu consegui chegar em cima da hora. Ainda encontrei o diretor da Band aqui, o Massara, que deu uma olhadinha no relógio e disse, está atrasado, né? Eu disse, pois é, Boys, porque é o nosso Boys aqui, o chefe, nosso imediato aqui na Band Amazonas, o Massara. Cheguei em cima mesmo da hora para apresentar o programa, mas por conta do trânsito na cidade de Manaus. Está complicado andar na cidade de Manaus, a prefeitura está fazendo o recapeamento, inclusive, de algumas vias. Isso tem colaborado ainda para aumentar o fluxo devagar no trânsito da cidade de Manaus, mas é um momento que todos nós precisamos ter paciência. A Manaus está passando aí por um bom momento, que é o recapeamento asfáltico. A gente precisa reconhecer a importância desta ação da Prefeitura Municipal de Manaus. Mas viria hoje o nosso programa a Nelma Azevedo Figueira. Ela tem a esperança de, através do nosso programa, reencontrar o irmão que aproximadamente 35 anos ela não vê. A Nelma Azevedo é natural do município de Óbidos, no estado do Pará, veio para Manaus quando tinha 16 anos. Em 77, o ano que o Raul nasceu, né, Raul? Você é de 77, o Manuel Orlando Azevedo morava com a sua irmã aqui em Manaus, no bairro da Compensa. Nesse tempo, a Nelma ficou doente, teve que ficar 3 meses internado no hospital. Quando a Nelma retornou para casa, soube da notícia que o irmão teria ido viajar para o município aqui do Amazonas, ela não sabe qual. Os pais do Manuel chamam-se Dionísia Azevedo Nunes e João Figueira, infelizmente já falecidos. O Manuel tem mais 4 irmãos, Maria do Carmo reside no Pará, a Marina, o Francisco e o Carlos, que mora na cidade de Manaus. A última informação que a Nelma teve do Manuel é que ele poderia estar morando na comunidade do Arari, aqui no estado do Amazonas. Então, quem souber de alguma informação sobre Manuel Orlando Azevedo Figueira, irmão da Nelma Azevedo Figueira e filho do Manuel Orlando, da Dionísia Azevedo e do João Figueira, por gentileza, entrar em contato com a produção do nosso programa. Nós estamos mostrando no Exija Seus Direitos, todos os dias praticamente, e é uma repetição, inclusive, desses casos de consumidores que têm os seus produtos com defeitos ou
sofrem com algum tipo de problema. Esses produtos, como determina a lei, eles seguem o curso natural de irem até uma assistência técnica, é o que determina o Código de Defesa do Consumidor, mas as assistências técnicas, vias de regra, têm extrapolado o limite máximo, que é de 30 dias. A assistência técnica, quando pega um produto no prazo legal de garantia e esse produto apresenta problemas, a assistência tem a obrigação de resolver o problema em 30 dias. Acontece, ontem nós mostramos aqui um caso que se arrastava 90 dias. Esse caso é mais recente, tem 45 dias, mas o consumidor procurou o nosso programa porque não aguenta mais tanta enrolação. A Amanda Mota foi lá tentar resolver mais um caso e os detalhes nós vamos acompanhar direto no Rota do Consumidor. O consumidor Luiz Paulo procurou o programa Exija Seus Direitos porque no mês de agosto do ano passado ele comprou um televisor de marca Sony de 32 polegadas. No mês de junho deste ano, o televisor apresentou defeito e ele trouxe pela primeira vez na assistência técnica autorizada a TSE. Mas até agora o problema não foi solucionado. Por quê? Porque devido aos problemas que apresentaram, do aumento de volume, o menu e outros tipos de coisas que apareceram, já faz 3 vezes e nada do problema ser solucionado. E apareceu com um pequeno problema na primeira vez, já na segunda já veio outros problemas, na terceira já aumentaram os problemas. E eles fizeram a solicitação, me deram o prazo de 30 dias para entregar esse produto e até agora nada. Já tem quanto tempo isso? Já tem a faixa de uns 45 dias, pelo prazo que eles me passaram, já os 15 dias que já tinham ficado na assistência à televisão, juntando com os 30 dias que eles me deram para entregar, até agora não nada resolvido. Agora o programa Exija Seus Direitos está no caso e nós vamos tentar solucionar. Segundo informações da pessoa responsável pela assistência técnica, em um prazo de 1 semana, o televisor já vai ser entregue ao consumidor. O seu Luiz Paulo não pôde receber nossa equipe porque está trabalhando, mas eu estou aqui com a esposa dele, a Suelen. Suelen, o televisor já foi entregue, está funcionando perfeitamente. Foi cumprido o prazo solicitado pela assistência técnica? Bem, foi cumprido depois que a reportagem de vocês foi lá, né? Porque enquanto a gente tinha ido, eles ficaram enrolando um pouco. Depois da reportagem, assim, com prazo de uns 15 dias, eles entregaram a TV. Funcionando perfeitamente. Funcionando perfeitamente, até o modelo veio mais avançado. É o programa Exija Seus Direitos, ajudando você a resolver os seus problemas. Caso resolvido. Muito bem, eu queria agradecer a confiança no nosso programa, cumprimentar a equipe de reportagem. A equipe de reportagem tem tido uma participação muito importante na resolução dos casos das pessoas que procuram o nosso programa. Eu sempre tenho dito que não adianta para a gente ficar apenas mostrando os problemas sem que a gente percorra os caminhos necessários, legais, decentes, honestos, para resolver o problema das pessoas, né? Porque o que adianta a gente ficar todo dia mostrando problema? Todo dia mostra problema. As pessoas não querem ver problema, querem ver ações, querem ver soluções, querem ver resoluções. E para isso que nós estamos no ar já há 17 anos. Graças a Deus, graças ao apoio da Band Amazonas, à família Garcia, ao nosso querido e competente Massara, todos os dias prestando serviços à cidade de Manaus, ao estado do Amazonas e aos consumidores de uma maneira geral. Problemas como esse, que nós acabamos de assistir, quando o consumidor não tem um espaço, não tem vez e não tem voz, acaba provocando uma corrida ao poder judiciário. Cidadão desse não consegue resolver o seu problema, ele vai entrar com ação na justiça. Quanto tempo depois, devido ao grande acúmulo de ações que existem na justiça, que um caso como esse vai ser julgado pela justiça? Então vejo que nós estamos contribuindo também para o decréscimo de ações judiciais. Porque se a gente consegue, com a intervenção do nosso programa, mostrando os direitos dos consumidores, com muita cautela, com muita calma,
com muita paciência, inclusive, porque os casos resolvidos muitas vezes não vê a discussão que ocorre, muitas vezes o cidadão não quer atender o que determina a legislação, muitas vezes eu sou acionado, eu tenho que ligar pessoalmente para falar com o representante do estabelecimento. Então são muitos os percalços que nós percorremos, mas nós até hoje, graças a Deus, é claro que a gente não consegue resolver tudo, mas a grande maioria dos casos aqui apresentados, a gente tem conseguido resolver nessa base do diálogo, da negociação, da conversa e principalmente na demonstração de que nós temos leis. E essas leis são importantes para o consumidor e também para o prestador de serviço. 12 horas e 30 minutos, daqui a pouco no nosso programa tem Mauro Maia, que vai cantar uma música especial hoje no programa Exija Seus Direitos. No final do nosso programa, Mauro Maia se apresentando no programa Exija Seus Direitos. Antes, deixa eu falar para vocês um caso que aconteceu em Jaboatão dos Guararapes, na Grande Recife. Um casal carioca, tá aqui, Raul, foi preso na noite de ontem na estação do metrô de Jaboatão dos Guararapes, na Grande Recife, sob a suspeita de tentar vender a própria filha de 2 anos a uma mulher que reside na cidade de Campina Grande, na Paraíba. Essa que está colocando uma bolsa no rosto é exatamente a mãe. De acordo com a Polícia Civil, a mãe da criança teria publicado um anúncio no Facebook em que oferecia a menina para adoção. 3 pessoas teriam ficado interessadas, dentre elas a denunciante, que depois de algumas conversas com a suspeita, desconfiou que na realidade a mulher queria vender a filha. Depois de perceber a situação, a mulher entrou em contato com a polícia e com o Ministério Público da Paraíba e denunciou o caso. Os órgãos contataram o Departamento de Polícia da Criança e do Adolescente e orientaram o denunciante a marcar um encontro com o pai da criança para que os suspeitos fossem presos. Ainda segundo a polícia, a princípio a mulher não pediu nenhum valor pela criança, mas depois começou a insinuar que estava passando por necessidades e que estaria precisando de dinheiro. Por fim, acordou vender a criança de 2 anos por R$ 1.500, parcelas de R$ 200 e mais um notebook. A denunciante, a mãe da menina, informou que precisava do valor para ir à Europa trabalhar como prostituta. Esse é o resumo da ópera do que as pessoas estão fazendo hoje com os seus filhos. Veja, nós temos um quadro aqui há muitos anos, onde nós abrimos espaço para as pessoas procurarem pessoas desaparecidas, porque tem muita gente que dá valor ao seu filho, ao seu neto, à sua tia, ao seu irmão, ao seu pai, ao seu avô, enfim. As pessoas acabam perdendo os contatos. E nós abrimos espaço e, graças a Deus, a gente tem conseguido localizar muitas pessoas através do nosso quadro Procura-se. Mas existem algumas pessoas que não dão valor à vida, não dão qualquer tipo de valor. Uma mãe que gera um filho durante 9 meses se desfaz de uma criança por R$ 1.500 ou por R$1,5 milhão de reais. Não importa o valor. O que importa é este sentimento que não pode ser um sentimento maternal. Uma mãe que vende uma criança de 2 anos por 1.500 ou por 1,5 milhão não carrega dentro de si nada do espírito de ser mãe, nada do espírito maternal. E é uma vergonha, inclusive, que o companheiro desta cidadã, que eu não posso nem falar o que ele é, porque ela ia para a Europa para se prostituir, mas você deve imaginar, e muitos já passaram por isso, né, Raul? Mas a situação que não é só desta mãe, que está vendendo a filha. Quantas e quantas mulheres que têm os seus filhos jogam em lata de lixo, enterram o filho vivo, jogam em riachos, em igarapés, abandonam no meio da rua, colocam no meio da rua como se fosse sei lá o quê. Porque nem com animais nós podemos fazer isso, nós não temos esse direito de fazer isso, que são vidas. Mas existem pessoas corajosas, eu diria,
corajosas, que têm coragem de fazer isso com a sua própria cria, com o seu próprio filho, carregando aqui o seu filho, sua filha dentro de si 9 meses e depois faz o que faz. Antigamente, as pessoas usavam uma frase que dizia que ser mãe é padecer no paraíso. Mas, infelizmente, o que nós temos percebido ultimamente é que muitas pessoas, infelizmente, abandonaram essa coisa divina e majestosa, que é um dom divino que a mulher tem de poder dar à luz. E eu falo isso com muita tristeza. Ver um caso como esse aqui, de mães comercializando os seus filhos, de mãe jogando filho na lata do lixo, mãe jogando filho em córrego, em igarapé. É uma vergonha, inclusive, que essas mães fazem com os seus próprios filhos. Há algum tempo nós mostramos aqui no nosso programa um impasse que aconteceu no Conselho Comunitário do meu querido e vizinho bairro do Coroado. Houve uma eleição para a presidência do Conselho, uma chapa ganhou, que é a chapa do Britão, e as outras chapas resolveram se juntar, todas as que perderam, para tentar impugnar a eleição do Britão, alegando uma série de coisas. Isso ficou na justiça durante 7 meses. Finalmente a justiça se pronunciou e finalmente o Britão tomou posse no conselho comunitário do meu querido bairro do Coroado. O Oliver Castro esteve lá, o programa registrou e nós vamos ver os detalhes direto na reportagem. Após 7 meses de uma verdadeira batalha judicial, finalmente o presidente eleito para comandar o Conselho de Desenvolvimento Comunitário do Coroado pôde tomar posse e assumir o cargo. Na verdade, a nossa posse foi homologada mesmo na forma judicial, no dia 14 de agosto, né? Onde o juiz pediu para que fosse feita uma assembleia extraordinária. E a comunidade veio presente, né? Veio em massa e ali ela disse o que queria, né? Então todos disseram sim para a nossa posse, que nós pudéssemos assumir. E assim foi. Raimundo Brito, o Britão, foi eleito com a maioria dos votos na eleição realizada em janeiro deste ano. Mas as chapas concorrentes não aceitaram o resultado e ingressaram com ação na justiça, tentando anular o pleito. Passada a turbulência, a paz volta a reinar no bairro e Britão traça metas para seu mandato. E o que a gente mais quer mesmo é trazer com que a comunidade venha para o Conselho, né? Acho motivo para isso. Com eventos evangélicos, católicos, com mutirões, ação social, com uma feira cultural artesanal, para me prover cursos. É uma reforma no Conselho que está totalmente deteriorada. Na época, o clima na comunidade ficou tenso. Mas após o resultado favorável da Justiça, mantendo Britão na presidência, os moradores puderam respirar aliviado. A comunidade estava esperando essa gestão assumir, né? Porque foi na época foi uma chapa bem votada, 1.106 votos. E eles estão acreditando nesse grupo que está entrando hoje aqui no Conselho para fazer diferente para o bairro, para trabalhar na parte social, trabalhar com projetos, trazer a comunidade para o CDCC. O que o pessoal do Coroado precisar, o seu Brito está aqui para ajudar as pessoas, como ele faz, né? O centro comunitário, que se encontrava abandonado, vai ganhando nova forma e já conta, inclusive, com uma biblioteca. Exatamente, a Biblioteca Vilma Palheta, homenagem póstuma, uma grande gestora que por aqui passou, né? Então, ela já está totalmente preenchida, entendeu? E já está aberta também ao público do Coroado, na comunidade, tendo com muito apoio a nossa professora Anusiata e a professora Deise da UFAM, terá muita força para isso acontecer. Nossa equipe acompanhou todo o impasse ocorrido na eleição do Coroado e retornou à comunidade para mostrar a satisfação dos moradores após o caso resolvido. Então eu estou aqui para agradecer o Isso é Seu Direito, o Marco Mota, todos vocês do Isso é Seu Direito, o apoio que vocês deu para a nossa comunidade, que hoje nós estamos aqui felizes, tá? Trazendo benefícios para a comunidade. Na verdade, eu quero também, antes de tudo, dizer obrigado ao programa, né? Programa Existe Seus Direitos, em nome do deputado Marcos Rota, o seu repórter, toda a sua equipe, que de uma certa forma foi de grande valia, né? Contou muito porque a comunidade também viu o que estava se passando e foi importante. Eu posso dizer muito obrigado por tudo que fizeram e também colocar à disposição qualquer coisa que precisarem da gente, estão à disposição do programa e também da comunidade.
Muito bem, eu acho que é o mínimo que o programa pode fazer para tentar colaborar para que haja paz e haja harmonia nesses conselhos comunitários. É que o objetivo desses conselhos, dos conselheiros, de todas as pessoas que trabalham nessas questões comunitárias é a melhoria para o seu bairro. Nada como a união de todos que estão nesse momento lutando pela preservação, pela melhoria da infraestrutura, saneamento básico, água, a iluminação pública, a energia, asfaltamento. Todos que foram candidatos defendiam esses pontos de vista. Nada melhor do que se juntar agora ao Britão e colaborar para que o bairro do Coroado possa ter verdadeiramente uma grande representatividade à altura da história do meu querido bairro do Coroado. Que o Britão possa fazer um mandato ímpar, diferenciado e de proposituras em nome dos moradores do meu querido bairro do Coroado. Já tem no nosso programa Mauro Maick. Antes nós vamos falar de um assunto importante, que é a questão da importância de se respeitar a faixa de pedestres. Manaus vem aos poucos melhorando nessa questão da educação no trânsito, principalmente no respeito à faixa de pedestre. Infelizmente, no último dia 4 de setembro, uma criança de pouco mais de 1 ano morreu atropelada quando atravessava uma das faixas ali na Avenida Cosme Ferreira. A mãe e filha ficaram embaixo do carro, a filha morreu no hospital. É uma situação muito grave porque o motorista simplesmente não respeitou a sinalização da mãe de que iria atravessar a faixa de pedestre. É preciso muita atenção com relação ao nosso trânsito. Mas nós vamos ver uma reportagem, inclusive importante, da Amanda Mota, que vai tratar dessa questão no nosso programa. Detalhes direto na reportagem. A faixa de pedestres deveria representar segurança para quem precisa ir e vir. Mas será que os motoristas respeitam os pedestres? A maioria não. Porque um dia desse eu ia para a igreja, ali no conjunto. O rapaz, não sei se ele estava bêbado, irmã, só Deus para me dar o livramento. Porque se não fosse Deus, ele tinha me batido. Meu amor, ele não respeita o pedestre, porque às vezes quando a gente passa aqui, às vezes ele passa quase praticamente em cima da gente. A gente tem que fazer parada com a mão para poder a gente passar, tanto aqui como lá na Constantino Nery, frente da Ambev. O pedestre às vezes precisa contar com a sorte para chegar ileso ao outro lado, já que há faixas apagadas e situações em que veículos param sobre a sinalização, desrespeitando-a e colocando em risco a vida das pessoas. Falta mais educação, uma questão de consciência. Não paro na parada, se eu estiver sozinho eu já fiquei várias vezes, eu já reclamei, já tudo, não adianta. Ainda assim, este educador de trânsito afirma que as faixas são os locais mais seguros para travessias. Para ele, o fundamental para evitar acidentes é o entendimento entre motoristas e pedestres. Quando eu tenho um pedestre que sinaliza, lembra ao condutor a sua obrigação de parar. Porque é muito claro para nós que o condutor não está transitando na via lembrando da travessia do pedestre. Então é importante que o pedestre sinalize para alertá-lo de que ele deve fazer a imobilização, salvar uma vida. No dia 4 de setembro, uma menina de 1 ano e 6 meses morreu após ser atropelada juntamente com a mãe no momento em que atravessavam a Alameda Cosme Ferreira. O acidente aconteceu em uma faixa de pedestres próxima à maternidade Ana Braga. Nesta quarta-feira será lançada a campanha Manaus na Faixa, que tem o objetivo de educar os motoristas. Dia 18, uma nova ação para defesa da vida do pedestre, que é o lançamento do projeto Manaus na Faixa. Qual é a função? É exatamente salvar vidas, fazer com que o pedestre também assuma a responsabilidade pela sinalização do trânsito, a sinalização que vai salvar a sua vida, para alertar o condutor a imobilizar o veículo para gerar essa travessia com segurança. Olha, boa matéria da Amanda. Eu acho que é um assunto que nós precisamos discutir mais no nosso programa, essa questão das faixas. Acho importante essa campanha de educação no trânsito, mas eu acho que a educação deve começar nas autoescolas. A pessoa precisa ter educação e respeito à faixa, começando isso nas autoescolas, no Detran,
Não depois de 10, 15, 20 anos de carteira, agora o cidadão vai se educar para respeitar a faixa. Respeitar a faixa é uma obrigação. É um assunto importante que nós vamos continuar debatendo no nosso programa. Nós estamos encerrando o nosso programa de hoje, mas estou recebendo aqui o meu amigo... Mauro Mike. Ele é amigo do Jales Goiano. Gente boa demais, meu parceiro. Gente boa. Nós fizemos uma matéria para falar do Jales aqui no programa, teve uma grande repercussão, inclusive. E você é do Careiro. Isso. Eu me criei no Careiro, a cidade que eu escolhi para viver, o Careiro Castanho, aquela terra querida, onde você vai estar lá amanhã. Vai ser bem recebido, pode ter certeza. E eu amo a cidade do Careiro Castanho. Então vamos cantar para lá. Vamos cantar para o Castanho. Que música nós vamos cantar? É Malhado e Gostoso o nome da música. É Malhado e Gostoso, em homenagem ao Raul. Encerrando o programa dessa quarta-feira com Mauro Mike. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência e até amanhã com Oliver Castro ao vivo no programa Exija Seus Direitos. Boa tarde, até lá. Vamos lá. Perto da minha Ferrari, seu Camaro é fichinha. As mulheres que eram suas agora estão na minha. Estou na praia no Nordeste, você do Frio do Sul. E além da Lamborghini tem uma Pajero Full. Tem uma Amarok, um jet ski, uma Harley, uma lanche, muita grana pra curtir. Uma casa em Nova York, uma linda cobertura. Uma fazenda em Goiás, quero ver quem me segura. Tô de bem com a vida, eu tô bem arrumado. Se você se acha doce, eu já tô açucarado. Todo jeito que elas gostam, tô chamando atenção. Tô malhado, tô gostoso e sem ninguém no coração. Tô de bem com a vida, eu tô bem arrumado. Se você se acha doce, eu já tô açucarado. Todo jeito que elas gostam, tô chamando atenção. Tô malhado, tô gostoso e sem ninguém no coração. É Mauro Mike ao vivo. Agora o negócio é diferente. Mauro Mike ao vivo. Vamos lá. Perto da minha Ferrari, seu Camaro é fichinha. As mulheres que eram suas agora estão na minha. Tô na praia no Nordeste, você do Frio do Sul. E além da Lamborghini tem uma Pajero Full. Tem uma Amarok, um jet ski, uma Harley, uma lanche, muita grana pra curtir. Uma casa em Nova York, uma linda cobertura. Uma fazenda em Goiás, quero ver quem me segura. Tô de bem com a vida, eu tô bem arrumado. Se você se acha doce, eu já tô açucarado. Todo jeito que elas gostam, tô chamando atenção. Tô malhado.